A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 11 desse terceiro trimestre da CPAD, em 2023. Nesse trimestre estamos trabalhando, já finalizando sobre o tema A Igreja de Cristo e Império do Mal, e eu espero muito que o Senhor fale com você nessa lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre cultivando uma convicção cristã, trazendo aí esses fatores muito importantes para o crescimento da nossa fé. Essa lição que vai cair no dia 10 de setembro, Dia Nacional de Missões. Lembre disso também na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, deixa o teu likezinho, o teu joinha, teu comentário. Você pode também acompanhar a gente pelo Spotify. Fica à vontade, deixe teu comentário também, que Deus abençoe você. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes. Também tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, onde você fica à vontade para estudar com a gente a palavra de Deus. E também, se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, eu tenho um recurso extraordinário que vai te abençoar, é o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da aula que eu preparo com os argumentos, versículos a mais, que vão te ajudar a estudar ainda mais a palavra de Deus. O PowerPoint da lição, você pode também utilizar esse recurso para dinamizar as aulas de Escola Bíblica Dominical aí na tua igreja. Eu espero muito que Deus te abençoe. A nossa proposta está na descrição desse vídeo, a nossa assinatura é trimestral, você pode observar isso também no comentário abaixo aqui da lição. Que Deus abençoe você e em Cristo Jesus. Vamos então para a aula de hoje, para a glória e honra do Senhor. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos adultos. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre a Igreja de Cristo, Império do Mal, como viver nesse mundo dominado aí pelo espírito da Babilônia. Essa lição que é comentada e escrita pelo pastor Douglas Batista. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 11, que cai no dia 10 de setembro, Dia Nacional de Missões, e o tema da aula de hoje trata sobre cultivando a convicção cristã, a nossa cosmovisão, a nossa convicção de fé. E é claro que você também precisa entender isso de forma panorâmica para poder passar isso para os teus alunos em sala de aula também. A leitura bíblica em classe dessa lição, lição de número 11, se localiza hoje no textuário em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Faça essa leitura junto com os teus alunos, é muito importante você fazer isso. Se não for realizado de forma congregacional na tua igreja, apresenta também a verdade prática. É muito interessante você realizar a leitura da verdade prática. E a leitura bíblica em classe se localiza na primeira carta da igreja de Tessalônica, que fica localizado ali no capítulo 2, versículos 1 ao 12. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. É claro que você não pode se esquecer, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, no YouTube e no Spotify também. De segunda a sexta, eu sempre posto as lições aqui no YouTube a partir das 18 horas. E toda segunda-feira é o encontro marcado da classe dos adultos, onde eu posto as lições com antecedência para você ter acesso ao nosso material, estudar a palavra de Deus e também crescer em Cristo. No Spotify sempre liberamos na segunda-feira, a partir das 6 da manhã, a classe dos adultos. Que Deus use você nessa aula de escola bíblica para a glória e honra do Senhor Jesus. A lição de número 11 traz uma perspectiva muito interessante sobre cultivarmos então, especialmente, a nossa convicção cristã diante desse mundo que está em constante mudança, como proposta do pastor Douglas Batista.
É muito importante termos a nossa convicção cristã de forma profunda, pautada na Escritura, na Palavra de Deus, conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 ao 14. John Stott, em seu texto Um Cristão em uma Sociedade Não Cristã, ele destaca de forma muito interessante que existe a necessidade do cristão se posicionar nesse mundo, especialmente nessa sociedade não cristã a qual nós estamos inseridos. É muito interessante nós estarmos envolvidos e lutarmos especialmente pelos nossos direitos, pelos valores que nós defendemos, pela nossa convicção que é pautada na Escritura e se posicionar com padrões fortes, fundamentados então na nossa convicção de fé que vem a partir da palavra. Também é interessante nós observarmos nessa sociedade não cristã a necessidade de nos posicionar, especialmente em lugares estratégicos, ou seja, na nossa cosmovisão cristã, é fundamental também termos pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, usadas aí em diversas áreas da sociedade, para poder então apresentar os valores do reino de Deus. É interessante que o nosso país precisa de uma influência muito forte da nossa convicção de fé. Apresentar os nossos valores e a nossa lealdade à palavra de Deus. Mesmo que esse país esteja em constante mudança e esteja aí trabalhando em uma cultura contra o evangelho. Nós sabemos que o mundo hoje está trabalhando em uma cultura contra essa visão judaico-cristã. Mas é interessante nós apresentarmos a essa nação o que o Evangelho diz, o que a palavra diz, como nós cremos a partir da luz do Evangelho, por que Deus nos chamou para ser igreja e por que a gente fala tanto do céu, da morada celestial. Também é interessante nós entendermos que lidamos nessa sociedade que está em constante mudança com essa visão de mudança plural. Isso quer dizer que essa cosmovisão do mundo que influencia a cultura, ela passa a ser uma cosmovisão que trabalha na desconstrução de valores, como nós já apresentamos em diversas lições aqui para você durante esse trimestre. Valores aí que são contrários à visão religiosa, valores que são contrários a algumas perspectivas étnicas, valores que são contrários a essa visão da palavra de Deus. E é por isso que nesse mundo que está em constante mudança, que é um mundo plural, nós precisamos então apresentar especialmente essa visão do Evangelho, entendendo também 3 fatores que são fundamentais para a defesa desse Evangelho. O primeiro fator, você pode tomar como nota, e apresentar isso na tua aula, junto com os teus alunos, é que o mundo ele está em constante mudança e está também em processo de secularização. Quando me refiro ao mundo em um processo de secularização, tomando como base o texto de John Stott, eu estou dizendo para você que a própria sociedade está mudando em si. A própria sociedade está se transformando. Você percebe a partir da visão sociológica também, que a sociedade está mudando e está mudando de forma plural, ao mesmo tempo também influenciando na religião. Você vai perceber que hoje há uma luta constante das religiões por essa visão de apresentar todos os caminhos que levam a Deus. Essa visão do ecumenismo religioso. Nós, como cristãos, nós, como crentes em Jesus, acreditamos que o único caminho que pode levar o homem a Deus é a pessoa de Jesus. E para ter o encontro com Jesus, só basta ter fé e renunciar dos pecados. O mundo prega a não renúncia dos pecados. Nós precisamos entender que Cristo te aceita como você é, mas ele te purifica de toda escravidão do pecado também. No século 20 e 21, nós estamos então vendo especialmente esse processo de secularização. Esse desvalor, especialmente de forma marginal,
de valores concretos como a família, de valores concretos como a palavra de Deus, de valores concretos como a moral e a ética também. Então, nós estamos percebendo essa desconstrução desses valores e uma constante mudança na religiosidade das pessoas. Hoje existem pessoas que querem ter, especialmente, essa cosmovisão religiosa, ter esse contato com a religiosidade, com a espiritualidade, mas não querem ter o contato com a instituição, com a igreja, que também faz parte dessa visão do reino que nós propagamos. Hoje no Brasil nós vemos aí diversas posturas de igrejas protestantes no país que estão entrando nesse processo de secularização. Nós precisamos também apresentar de forma muito clara o nosso papel como cristãos, que defendem então os valores da nossa fé. Então na aula de hoje vai apresentar para a gente a importância da nossa cosmovisão cristã. Também é fundamental nós entendermos, em segundo lugar, você pode tomar isso como nota, o aumento de diversas alternativas religiosas. Existe hoje no mundo, especialmente dessa sociedade, que está em constante mudança cultural e ainda não tem uma identidade formada, especialmente esse aumento de diversas propostas religiosas, propostas de religiosidade, propostas de culto, propostas então dessa visão do Estado laico, como estou dizendo para você, proposta onde as pessoas podem então trabalhar a sua espiritualidade da melhor maneira possível que agrade o seu ser. Em outras palavras, você percebe que há nesse mundo essa visão propagada pelo antropocentrismo, ou seja, o homem no centro das coisas, o homem no centro da espiritualidade, o homem no centro da religiosidade, e nessa visão todos os caminhos vão levar a Deus. Nós não acreditamos assim. Respeitamos, mas entendemos que a palavra de Deus ela aponta para Jesus. Há uma necessidade de ter uma convicção forte, cristã, que impacte a sociedade, uma tremenda mudança a partir da luz do verdadeiro evangelho. Para nós, a Bíblia inteira é a palavra de Deus, e não somente algumas partes. Para nós, a palavra de Deus ela é relevante, ela é atual, ela é a escritura inspirada, ela traz para nós essa verdadeira convicção e nós não abrimos mão destes valores da nossa fé e nós precisamos também apresentar isso para você. Em terceiro lugar, a nível de introdução, nós precisamos entender que há um desenvolvimento muito forte da imaginação pós-moderna. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, fazia questão de dizer que o mundo está em constante mudança e o mundo está caminhando para essa modernidade líquida. Uma modernidade que não está fundamentada em valores que eram concretos. Na sociedade passada, hoje passam a ser valores líquidos, valores que não têm uma constância, valores que não são valorizados hoje. Por exemplo, família, trabalho, questão ética, casamento, tudo isso passa a ser agora desqualificado. A visão da própria sexualidade, a identidade da pessoa a partir, especialmente dessa construção biológica, também passa a ser desqualificada, perdida como um líquido. Daí a necessidade de nós entendermos especialmente nessa visão, desde a década de 50 até agora, a necessidade de preenchermos esses espaços, a necessidade de nos posicionar como igreja. Em 3 fatores você percebe especialmente essa visão de grandes transformações. Gente, essa lição desse trimestre é extraordinária. Eu amei e amo comentar essas aulas para você, mas eu quero parabenizar o pastor Douglas Batista, a CPAD, pela escolha desse tema, esse trabalho tão relevante que abre então os nossos olhos para a verdadeira espiritualidade pentecostal, a verdadeira espiritualidade fundamentada na palavra, de ser crentes, diante então dessas constantes mudanças que nós estamos vivendo. Eu espero muito que a aula de hoje possa falar com você. Se você pode, em nome de Jesus, deixa teu comentário, se inscreve aqui no canal Janderson Nascimento, ou pode deixar o teu comentário também no Spotify. Eu quero mandar um abraço para você que está ligado com a gente. Vamos então avançar, mergulhando na aula de hoje. A nível de introdução já
planejei tudo isso aí para você. Vamos agora para o primeiro ponto, que trata sobre a convicção espiritual. Nesse primeiro ponto, nós vamos abordar sobre o que é a convicção espiritual. Você pode perguntar isso em sala de aula para os teus alunos. Dica básica: professor, professora da Escola Bíblica Dominical, você precisa apresentar o tema do ponto, você precisa apresentar os subtópicos que você vai desenvolver antes de entrar no primeiro subtópico já de forma direta. Como dica pedagógica, você pode então fazer isso. Também você pode citar um versículo bíblico, uma passagem bíblica. E a passagem que eu escolhi para poder compartilhar com você está então em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Lê esse texto com os teus alunos carinhosamente, compassadamente, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical. O primeiro subtópico, então, trata sobre o poder do Espírito. Neste primeiro subtópico, escrito e comentado pelo pastor Douglas Batista, nós entendemos então que o evangelho deve ser propagado a partir da nossa convicção cristã por intermédio do poder do Espírito Santo. Nós que somos pentecostais acreditamos muito na ação do Espírito Santo em nossas vidas para a evangelização. A ação do Espírito Santo ela é trabalhada a partir dessa cosmovisão. E na nossa cosmovisão, nós entendemos que essa ação é poderosa, essa ação é transformadora, essa ação é fiel. E a partir do Calvário, nós entendemos então a necessidade de compartilhar esse evangelho com poder, com graça de Deus. E esse evangelho pode ser compartilhado com cuidado, com respeito, com consideração, aproveitando todas as oportunidades que temos para anunciar a pessoa de Jesus, mesmo nesse mundo de constante mudança. De acordo com Warren V. Ebbsen, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 ao 9, vale a pena você ler esse texto, entendendo sobre essa constante mudança que nós estamos vivendo e a propagação do evangelho. Você vai entender de forma muito prática que o evangelho faz parte do plano do Pai. E o plano eterno de Deus se caracteriza nessa revelação, ou seja, nessa propagação do evangelho. A salvação, como nós entendemos, ela foi planejada por Deus. E a salvação é para todas as pessoas, mesmo em um mundo de constante mudança. A obra de Cristo foi exercida por Cristo, foi trabalhada por Cristo tremendamente no Calvário, e através dessa obra nós somos impactados agora pela própria ação do Espírito Santo em nós, que ilumina então o nosso coração para o entendimento da palavra de Deus, para a compreensão da salvação. O Evangelho possui então toda a sabedoria de Deus, de forma prática, apontando o caminho para a salvação em Cristo Jesus. Essa sabedoria que é apontada então de forma muito clara desde a eternidade. Então, olhar para o Evangelho é entender que através da simplicidade da pregação, essa pregação também que precisa ser anunciada por você, Jesus te ama de forma prática, ela traz então um grande impacto aos corações. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, nós entendemos que a sabedoria divina aponta para a salvação. Essa sabedoria divina, mesmo nesse mundo de constante mudança, ela vem de Deus. Versículo 6 descreve isso lá de 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 6 diz que a sabedoria ela vem de Deus, não vem do homem, vem da parte de Deus. Em segundo lugar, você vai perceber que ela agora é conhecida como mistério. O mundo que está em constante mudança não conhece, não reconhece a sabedoria de Deus, porque para o mundo isso é um mistério. Para o mundo isso ainda não ficou revelado de forma clara, mas para nós que tivemos a convicção na fé em Cristo Jesus, esse mistério passou a ser revelado, e esse mistério, no nosso entendimento, é o plano de Deus. Quando nós analisamos a palavra, compreendemos que essa glória, a partir do capítulo 2 da primeira carta de Corinto, versículo 7, ela é apresentada de forma gloriosa para os salvos.
ela não é oculta para quem é crente, para quem aceitou Jesus, para quem tem uma cosmovisão cristã. Versículo 8 diz isso, mas ela é visível e ela é compreendida. O mundo não entende, o mundo em constante mudança, nessa visão plural, não entende essas transformações e o mundo, então, não vê essa salvação. Mas quem aceitou Jesus, como você, como eu, como nós que seguimos a Cristo, entendemos porque essa sabedoria foi revelada em Cristo Jesus por intermédio do Espírito Santo de Deus, que nos faz agora entender a verdade do Evangelho. Nós percebemos então essa revelação, isso é tremendo, a partir da graça de Deus. E essa mensagem poderosa, glória a Deus, para nós ela é clara, ela é perfeita, ela é fiel, porque a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus te alcançou também. Se você foi alcançado pela graça, e pode, deixa teu comentário aqui na aula, glória a Deus por isso também. Nós entendemos que a cultura do mundo, semelhante à cultura de Corinto, que Paulo também enfrentava naqueles dias, é uma cultura que leva o homem para o pecado, é uma cultura que está em estado de desconstrução, é uma cultura que é influenciada pelo maligno. João diz, o mundo jaz no maligno, e nós estamos estudando esse espírito da Babilônia no nosso tempo. Nós entendemos que a cultura daquela época, a cultura bíblica, era uma cultura também influenciada pelo pecado naqueles dias, e o evangelho vem para poder transformar as pessoas como impactou. E o evangelho continua até hoje, mesmo nesse mundo plural, mesmo nessa modernidade líquida, também influenciando as pessoas a ter uma cosmovisão cristã. Nós precisamos de pessoas convictas nas faculdades, pessoas convictas em todos os meios da sociedade que acreditam no poder do evangelho. Quando nós entendemos a partir dessa perspectiva, a partir da compreensão de Warren Wiersbe também, nós entendemos que a nossa salvação ela envolve as três pessoas divinas da Trindade. A salvação ela envolve Deus Pai no plano, envolve a pessoa de Jesus na execução e envolve o Espírito Santo nessa iluminação, operando em nós na regeneração de forma muito prática e também cultual. Nós entendemos que o Deus Todo-Poderoso nos chamou para a salvação. E a partir dessa pregação, a partir dessa cosmovisão, nós entendemos que a obra de Cristo nos justifica. Glória a Deus, a verdadeira alegria não está no mundo, a verdadeira liberdade não está no mundo, a verdadeira cosmovisão não está no mundo, os verdadeiros valores não estão no mundo, mas os verdadeiros valores, cosmovisão, alegria está em entender a salvação em Cristo Jesus e experimentar essa salvação por intermédio do Espírito Santo que opera em nós. Glória a Deus, glória a Deus. E eu espero que essa palavra edifique você na tua convicção pela tua salvação. Avançando, vamos então, gente boa, para o segundo subtópico que trata sobre a nossa confiança em Deus. Neste segundo subtópico, como proposta do pastor Douglas Batista, nós entendemos que essa experiência que o apóstolo Paulo experimentou da cosmovisão cristã, desse poder do evangelho, ele nos ajuda agora a ter a convicção para anunciar a verdade de Deus. E essa experiência veio por intermédio da ação de Cristo, da pessoa do Espírito Santo habitando em Paulo. Nós também podemos experimentar essa experiência. Você pode experimentar essa experiência através da ação de Cristo, do Espírito Santo também confirmando esse evangelho no teu coração, mesmo nesse mundo de constante mudança. Quando você observa a palavra, o evangelho ele nos transforma de dentro para fora. O verdadeiro evangelho transforma você. Olha, se não houve transformação na vida da pessoa, essa pessoa não se converteu, não teve o contato com a salvação. Realmente não se arrependeu dos seus pecados. O centro do evangelho está a pessoa de Cristo. E ter um encontro com a pessoa de Cristo muda vidas,
O Evangelho, ele traz para nós essa convicção de transformação de dentro para fora. Como essa transformação pode acontecer? Toma como nota aí. Primeiro, transforma você em suas atitudes, transforma você na sua convicção, no seu comportamento, transforma você na sua visão agora a respeito da pessoa de Cristo, transforma você também na sua convicção de fé, e é isso que nós estamos pregando hoje nessa aula. Também transforma você agora na sua comunhão com as pessoas, com os irmãos da comunidade. Transforma você agora sobre o conhecimento da verdade. Esse conhecimento da verdade para você passa a ser de forma clara. E transforma você a ter uma busca pelo aprendizado do Evangelho. Isso é discipulado, gente. Olha, o mundo propaga, especialmente uma falsa religiosidade que diz que não precisa ter a necessidade de transformação. E tem muita gente que está entrando no meio gospel, vamos falar assim, e não são transformadas. Não tem essa convicção cristã, não tem um comportamento transformado, não tem atitudes transformadas, não tem experiências com Cristo, não tem uma convicção de fé, não tem uma verdadeira comunhão com a igreja local, não estão debaixo de um discipulado bíblico que orienta as pessoas a uma verdadeira transformação. E olha como isso é importante e traz aqui os valores do evangelho que nós propagamos. Warren Wiersbe também destaca que Paulo, ele naquela época já lembrava os irmãos de Corinto sobre a sua abordagem, a abordagem do verdadeiro evangelho. Se você ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 2, você vai perceber que o próprio Paulo faz questão de dizer, a partir do seu testemunho, que ele propagou o evangelho de forma muito clara, através do seu comportamento, através especialmente da mensagem de Cristo e das ações do Espírito Santo. Diferente de muitas pessoas que não eram transformadas, que perseguiam o apóstolo Paulo, conhecidos como judaizantes. Paulo lembra aos irmãos da igreja de Corinto sobre as suas atitudes, lá no capítulo 2 da primeira carta, versículos 3 e 4, isso demonstra que o crente tem mudança de atitude também diferente, e isso incomoda o mundo, tá? Isso incomoda o mundo. O verdadeiro cristão, ele tem uma atitude diferente, ele não pratica o que o mundo diz. Nós, na visão pentecostal, entendemos que o cristão não se envolve com drogas, sejam ilícitas ou lícitas. Você vai perceber de forma muito clara que o cristão, ele não se envolve com aquilo que não agrada a Deus, com o pecado, mas ele tem a sua vida transformada. Em segundo lugar, se você ler 1 Coríntios 2,5, Paulo também alerta que o cristão, ele tem um alvo. Paulo tinha um alvo. O alvo dele era ganhar pessoas para Cristo a partir da pregação do evangelho. Nesse mundo de constante mudança, até o de Paulo estava mudando, Paulo também tinha esse entendimento. Nós precisamos continuar propagando o evangelho. Propagando o evangelho de forma muito prática, através do caráter da pregação. Nós podemos utilizar o evangelismo criativo, com peças teatrais. Nós temos muitas pessoas aí que têm uma prática muito interessante. Nós precisamos centrar a pessoa de Cristo nos nossos louvores. Precisamos centrar a pessoa de Cristo na nossa mensagem. Precisamos falar da morte e da ressurreição de Jesus e da vida eterna que ele nos prometeu. Nós acreditamos nesse evangelho e nessa fidelidade precisamos então continuar anunciando a verdade de Cristo. Avançando, o terceiro subtópico trata agora sobre a fidelidade na pregação. Neste terceiro subtópico, o pastor Douglas Batista, ele apresenta que apesar dos desafios que nós encontramos na pós-modernidade, nós somos desafiados, então, a manter a nossa fidelidade à palavra e à pregação. Nós, como crentes pentecostais, na nossa cosmovisão cristã, até mesmo não pentecostais, temos especialmente esse desafio de manter a pregação do evangelho. Na carta aos Romanos, Paulo, então, ele aparece como um verdadeiro teólogo aqui. E nessa carta ele valoriza a teologia, mas ao mesmo tempo ele centra essa teologia na pessoa de Cristo. Em 1 Coríntios, quando nós observamos a mensagem de Paulo no capítulo 2, nós descobrimos que ele se apresenta agora como um verdadeiro pregador do evangelho. E a sua fidelidade agora à pregação.
Eu quero pegar um texto bíblico para te dar fundamento para você explicar isso para os teus alunos. Warren Wiersbe, comentando o capítulo 2 da primeira carta, ele descreve muito bem que Paulo se apresenta como um verdadeiro pregador do evangelho. Se você observar desde o capítulo 1, Paulo ele coloca o cerne do evangelho na morte de Cristo. Está lá no capítulo 2, versículos 1 ao 5, você vai perceber que ele centra o evangelho na pessoa de Cristo. A cruz de Cristo é o centro do evangelho para Paulo. Quando nós analisamos o capítulo 2, versículos 6 ao 9, Paulo diz que o cerne do evangelho está centrado na pessoa de Deus Pai. Gente, isso aqui é muito forte na propagação do evangelho. E sendo centralizado na pessoa de Deus Pai, ele tenta então apresentar que o evangelho vem para resgatar o homem do pecado, da escravidão do pecado. É tudo isso que o mundo hoje propaga, o pecado. E o evangelho vem nessa cosmovisão cristã e convicção também para resgatar as pessoas do pecado. O evangelho também revela o Espírito Santo de Deus através do nosso coração, mediante a palavra. Ele trabalha em nós também. Se você analisar o capítulo 2, versículos 10 ao 16 da primeira carta da igreja de Corinto, você vai ver isso de forma muito prática também. E o poder da pregação do evangelho é apresentada na morte, na ressurreição, nessa vida eterna da pessoa de Jesus, através da salvação em Cristo Jesus. Então, Paulo apresenta para a gente o direcionador da pregação do evangelho. Hoje nós também pregamos o evangelho fundamentados na pessoa de Cristo. Os nossos louvores, aí eu vou tomar como base isso também, precisam estar centrados na pessoa de Cristo. Gente boa, você precisa anunciar Jesus, glória a Deus. A pessoa de Cristo tem que estar no centro da tua mensagem também, mesmo nesse mundo secularizado. Cristo tem que estar no centro do evangelho, centro do teu coração. A pregação faz parte, então, da nossa cosmovisão cristã. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se essa aula está edificando você e você pode, me ajude aí, se inscreve no canal aqui no YouTube, Pastor Jaderson Nascimento. Você que me ouve pelo Spotify, a paz do Senhor Jesus, deixa teu comentário, acompanha a gente também e que Deus abençoe você. O segundo ponto trata então sobre a convicção moral. No segundo ponto da nossa lição, é muito interessante você apresentar quantos subtópicos você vai trabalhar para ter uma visão panorâmica da mensagem, da ministração que você vai levar para os teus alunos. Apresente os subtópicos, o ponto da lição, leia uma passagem bíblica. A passagem bíblica que eu quero destacar para você está em 1 Coríntios ainda, capítulo 2, versículos 2, capítulo 2, versículos 1, melhor dizendo, ao 4, vale a pena você ler esses versículos com os teus alunos. E o primeiro subtópico, então, trata nesse segundo ponto sobre a retidão nas ações. Segundo o pastor Douglas Batista, a conversão, então, ela aponta agora para a mudança de atitudes na nossa vida. A verdadeira convicção cristã transforma você. A conversão te leva agora a um novo comportamento. Olha, o teu comportamento agora, ele não passa a ser guiado pelo pecado. Gente, isso aqui é discipulado. Isso aqui é um discipulado constante que nós precisamos também levar em consideração. Hoje, diversas igrejas no Brasil lutam para anunciar o verdadeiro discipulado fundamentado na cosmovisão cristã, na fé, na pessoa de Jesus. Dietrich Bonhoeffer faz questão de descrever e comentar especialmente a respeito da graça barata. A graça barata, ela existe hoje. É a graça que não vai exigir de você o arrependimento, não vai exigir de você a renúncia dos pecados, não vai exigir de você uma transformação de vida. Você continua como está e permanece como está. Isso não é evangelho, isso é graça barata. E é interessante nós observarmos que a graça genuína, ou seja, a salvação genuína oferecida por Deus, vai exigir de você tudo. Você precisa renunciar aos pecados. Você precisa renunciar às atitudes más. Você precisa agora mudar de vida e buscar essa verdadeira cosmovisão.
Isso é graça preciosa. A graça preciosa te faz entender o que é ser humano, então. Te faz entender de forma muito clara a verdadeira espiritualidade fundamentada na pessoa de Jesus. A graça preciosa, ao invés de falar dessa visão plural religiosa, ela aponta para Cristo e ela te faz entender a verdadeira espiritualidade, a verdadeira libertação do teu ser dos pecados. Isso é graça preciosa. E a graça preciosa agora, ela te orienta ao novo nascimento. Na pós-modernidade, nós entendemos sobre essa visão religiosa que se torna então um perigo. Você pode perceber que o sentido da pós-modernidade te leva à busca por uma religiosidade, mas uma religiosidade sem renúncia, sem arrependimento, sem convicção da pessoa de Cristo. O Silas Queiroz, que está comentando a lição dos jovens também, que eu estou comentando aqui para vocês, ele destaca a necessidade de fortalecer a nossa fé em Cristo mesmo nesse mundo de constante mudança. É por isso que nós precisamos ter e conhecer esse sentido verdadeiro da salvação. Isso é cosmovisão cristã, gente. A salvação, ela é uma maravilhosa transformação espiritual que acontece em você, na tua alma, pela fé em Cristo Jesus. Efésios 2, 8 e 9, 2 Coríntios 5, 17, João 1, 12, João 3, 5, fundamenta isso para você. Você também percebe que a salvação não significa apenas o livramento e a condenação do inferno, mas a salvação é a libertação total, plena do ser humano do pecado. A pessoa melhora consigo mesmo e, ao mesmo tempo, em seu relacionamento com a pessoa de Deus, ela passa a ter uma relação muito profunda com o ser de Deus, com o Senhor Todo-Poderoso. Pessoalmente, a salvação ela vai abranger a regeneração do crente de forma espiritual. Tito 3,5, ela vai abranger a redenção do corpo do crente. Olha só como é integral isso aqui. Espiritual, integral, corpo agora do crente, 1 Coríntios 15, 44. E ela também vai te trazer para uma glorificação integral. Ela impacta você. Gente, se o pecado impactou a gente de forma integral, corpo, alma e espírito, a salvação é completa. Ela impacta você, corpo, alma e espírito também, e te leva para uma glorificação integral. Observe Colossenses capítulo 3, versículo 4, que vai te dar fundamento para isso. Portanto, a graça do Evangelho, ela aponta para esse caminho de renúncia. A graça do Evangelho te leva agora a entender a necessidade do discipulado. A graça do Evangelho te leva agora a entender especialmente que o pecado te leva para a condenação, mas a graça do Evangelho te leva agora para ter um relacionamento com Deus. Glória a Deus por isso. Gente, se isso vale glória a Deus, comenta aí se você foi alcançado por essa graça. Glória a Deus por isso. E que Deus em Cristo te edifique. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nesse segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre a reputação ilibada. Neste segundo subtópico do segundo ponto, conforme o pastor Douglas Batista, há uma necessidade muito forte de entendermos que o cristão passa a ter agora, como convicção, uma reputação também ilibada em Cristo. Isso por quê? Ele passa a ter uma reputação fiel, uma moral ética transformada por causa da pregação do Evangelho, diferente do que o mundo trabalha. O mundo trabalha essa visão de desconstrução dos padrões éticos morais. Já o cristão trabalha a construção disso. Tá? A gente trabalha essa construção. Com o seu Champlin, comentando a respeito de ser um verdadeiro discípulo de Jesus, ele destaca que ser um verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que faz a vontade do Deus Pai. Ou seja, passa a trabalhar agora pela construção desses valores. É alguém que está colocando a sua vida debaixo da vontade de Deus. Quando você observa isso, ele destaca também que existem hoje diversos falsos profetas, diversos falsos discípulos que não trabalham a respeito dessa cosmovisão cristã na pós-modernidade, e isso é um sinal também dos fins dos tempos. O fruto do falso profeta e do falso discípulo inclui, então, milagres e sinais. São pessoas que realizam, através da sua espiritualidade distorcida, determinadas
abordagens que enganam as pessoas. E o próprio Jesus falou a respeito disso também. Portanto, é importante a gente entender que um verdadeiro discípulo que tem uma vida transformada, uma convicção ética e moral também transformada, ela possui algumas características relevantes. Primeiro, é um verdadeiro cristão que obedece à palavra de Deus com prazer. João 14, 21, também é um verdadeiro cristão que não esconde a sua identidade. Tem muito cristão que é um 007 de Jesus, é um secretário escondido do Senhor. Ele não tem coragem de assumir que é cristão e demonstrar a sua fé. Isso vai estar apresentado em Mateus capítulo 5, versículo 14. Tem cristão também que são verdadeiramente transformados e demonstram essa transformação quando ele cuida da sua família. Ele tem um prazer em cuidar da sua casa. O cristão que é verdadeiramente transformado e segue uma visão ética, moral, um padrão bíblico também, é uma pessoa que não se envergonha do evangelho. Romanos 1,16 confirma isso. O verdadeiro cristão ele tem o objetivo apenas de levar especialmente vidas para a glória de Deus. Atos capítulo 3, versículos 9 ao 16 confirma isso. O seu Champlin ainda destaca e ele chama a atenção que atualmente muitas pessoas que falam que são de Cristo, na realidade não são do Senhor. São pessoas que são vistas então por suas ações, ou seja, são pessoas que buscam apenas apresentar as suas ações. Tem pessoas que gostam de apresentar, por exemplo, o seu dom, gostam de cantar, gostam de pregar, mas não têm ações de transformados e transformadas. E por não ter ação de transformados e transformadas, não são discípulos de Jesus. O próprio texto destaca que o Senhor, naquele dia, vai repreender essas pessoas. Vejamos algumas características dos verdadeiros cristãos. Primeiro, um verdadeiro cristão, ele leva consigo a sua cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Segundo, um verdadeiro cristão, ele é misericordioso, ele transforma-se então. Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13. O verdadeiro cristão também, ele busca viver em santidade. Efésios 4, 17 ao 24, você vai ver isso. O verdadeiro cristão também, ele é justo e paga suas dívidas. Olha aqui que fator importantíssimo que a gente precisa falar. E mesmo as mais antigas, ele procura honrá-las. Lucas capítulo 19, versículo 8. O verdadeiro cristão, ele não se satisfaz com os costumes e erros desse mundo, mas ele é transformado pelo evangelho e ele procura transformar as pessoas em sua volta a partir das suas convicções. Romanos capítulo 12, versículo 2. E avançando, vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre uma vida irrepreensível. Nesse terceiro subtópico da lição, nós percebemos a proposta do pastor Douglas Batista, que destaca especialmente que os valores morais ensinados pela vivência do evangelho demonstra então essa busca pela vida irrepreensível do cristão, ou seja, o cristão ele passa a viver os valores da palavra na atualidade, nessa sociedade em constante mudança, como eu disse para você na introdução da aula. Se você analisar 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, Paulo descreve que os bispos, ou seja, aqueles que são líderes da igreja, aqueles que estão exercendo esse ministério, precisam ser primeiramente experimentados e se mostrarem também irrepreensíveis. Essa maneira irrepreensível de viver, ou seja, no caráter íntimo, na sua intimidade, de serem homens de Deus. Vamos já aplicar isso para o cristão. Serem homens de Deus, uma pessoa cristã, mulheres de Deus, que honram o Senhor de forma irrepreensível também. Na sua maturidade, na sua condução moral, nesse mundo que está em constante mudança, servindo então para a própria igreja. A vida cristã, ela deve então ser irrepreensível nesse mundo que está contaminado pelo pecado de constante também transformações. Quando você lê a primeira carta à igreja de Tessalônica, capítulo 5, 23, nós percebemos então que os santos devem ser irrepreensíveis. A palavra santos aqui se refere para o cristão, para você. Os santos devem ser repreensíveis e devem viver, então, agradando o Senhor com a sua maneira de viver. Daniel,
outro homem fiel. Lá no Antigo Testamento, ele faz questão de dizer que a conduta era fundamental na sua espiritualidade e ele fazer isso de forma muito clara, provocando até ira dos seus inimigos. Daniel, capítulo 6, 4 e 5 descreve que não encontraram nada contra Daniel. O homem era irrepreensível. Você pode ler também Provérbios 10, 17, que destaca muito bem essa visão de termos uma cosmovisão cristã que agrade ao Senhor de forma irrepreensível também. Seguir a Cristo é ter um entendimento que a nossa maneira de viver precisa ser transformada. Seguir a Cristo é entender que ele morreu e viveu por nós. Isso está em João, capítulo 1 João 2:1. Isso está também sendo demonstrado em Mateus, capítulo 5:48, que demonstra então a nossa maneira de vida irrepreensível. Ora, nós sabemos muito bem que nós precisamos buscar essa perfeição em Cristo. Buscar, especialmente, essa vivência diante do Senhor, mesmo diante dessa sociedade que está caminhando para o mal. Quando nós observamos as Escrituras, nós entendemos e aprendemos pela palavra que o Senhor nos chama de forma irrepreensível para viver para a sua glória. Você é chamada para viver para a glória de Deus. Você pode ler Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 13, que vai te dar um fundamento extraordinário para o teu crescimento em Jesus. Avançando, vamos então para o terceiro ponto da lição. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre a convicção social. E eu espero muito que o Senhor confirme essa palavra no teu coração. Neste terceiro ponto, é muito interessante você apresentar os subtópicos que você vai trabalhar e uma leitura bíblica, como a gente está fazendo aqui com você. A leitura bíblica que eu quero dar como dica para você agora está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Leia esse texto com os teus alunos e avance para o primeiro subtópico que trata sobre o bem-estar comum. Quando nós estudamos as Escrituras a partir dessa visão do pastor Douglas Batista, nós entendemos que o papel da igreja agora é propagar o evangelho e promover o cuidado cristão e o bem-estar comum entre os cristãos. O pastor Jeremias Pereira, ele que é um pastor presbiteriano, e achei interessante esse artigo que ele publicou na editora Ultimato. E eu tomei como base para poder explicar isso para você. Ele destaca nesse artigo as marcas de uma igreja acolhedora. E isso é muito interessante, a gente pensar nessa visão de ser uma igreja acolhedora, no cuidado cristão. Inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu estou trabalhando sobre isso, sobre aconselhamento pastoral pentecostal, esse cuidado pentecostal em receber as pessoas também. Muito em breve eu vou estar anunciando aqui a publicação desse texto para a tua edificação também, para a nossa edificação em Jesus. É interessante você observar que a igreja acolhedora, ela marca os membros e marca também a sociedade a partir da visão do Jeremias Pereira. Ele destaca que o acolhimento, ele passa a ser especialmente uma maneira como nós tratamos muito bem cada pessoa. Uma igreja acolhedora é uma igreja, então, que tem essa visão, então, de tratar bem as pessoas que vão ao culto, que fazem parte da comunidade da fé, que estão presentes, pessoas que saem desse mundo e que vão para a igreja. A gente precisa tratar muito bem nessa dinâmica, porque nós recebemos pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão com dificuldades, pessoas que estão alegres, felizes, vão lá para a igreja fazer uma visita. A igreja acolhedora, ela compreende então o valor da comunhão e ela envolve-se então com as pessoas de forma íntima. Cada crente então vê esse cuidado uns para com os outros. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, 2 Coríntios 13, 13, isso fala do acolhimento pastoral. Quando nós observamos essa visão de compartilhar especialmente esse cuidado em volta da mesa, você percebe que a igreja acolhedora, ela tem esse papel. Nós precisamos então apresentar as nossas orações a Deus, apresentar a palavra aos nossos irmãos nessa comunhão e na nossa coinonia. Nós entendemos então que a igreja que cresce na comunhão, ou seja, cresce nesse partir do pão, cresce junto com as pessoas que estão próximas e chegam então, tendo essa cosmovisão e esses valores, você percebe então que a igreja que trabalha esse acolhimento cresce em unidade. E qual é a visão pentecostal
desse trimestre é trabalhar essa visão de unidade da igreja, entendendo os valores cristãos e compreendendo isso, crescendo na fé também. Igrejas acolhedoras, elas crescem de dentro para fora e crescem também integrando pessoas, recebendo pessoas, abraçando pessoas. O que mais o mundo quer é pregar especialmente o individualismo, é pregar especialmente essa mensagem de cada um por si. Mas a igreja traz uma mensagem agora de somos de Cristo, somos corpo de Cristo, somos igrejas de Deus. Você não pode ficar sozinho. A gente está junto, a gente caminha com você. Isso é igreja acolhedora. Igreja acolhedora, ela trabalha no cuidado, na visitação dos idosos, dos enfermos. Igreja acolhedora recebe bem as pessoas. E nessa cosmovisão de entender essa perspectiva de transformação, como o pastor Douglas Batista descreve, ele descreve esse bem-estar comum da comunidade, esse bem-estar que a igreja, então, vive na sua vivência espiritual. Pega isso e deixa Deus te usar. Vamos avançar para o segundo subtópico, então, que trata sobre a dedicação altruísta. Neste segundo subtópico, a partir da proposta do pastor Douglas Batista, nós aprendemos então que precisamos então propagar esse amor altruísta, esse amor então da palavra de Deus, esse amor que combate esse espírito da Babilônia, esse amor que atrai as pessoas. Um detalhe que eu quero explicar para você: a igreja está aberta a todos. A igreja está aberta a todas as culturas, a todas as visões de pessoas e cosmovisões que as pessoas possuem. A igreja está aberta. O que a igreja não abre mão é os valores, ou seja, aquilo que vai de encontro com a palavra, que para nós é pecado. A igreja, então, ensina as pessoas, a partir da cosmovisão cristã, a buscarem uma transformação à luz do evangelho. O que a igreja não aceita é o pecado, conforme a palavra. Não abrimos mão dos valores inegociáveis. Você pode vir como está, mas na igreja há uma necessidade de transformação através do amor em Cristo Jesus. E essa transformação passa-se, então, pela conversão em Cristo. E essa verdadeira conversão é o papel da fé que nós propagamos em Cristo Jesus. O que a igreja não admite é a pessoa vir como está e permanecer pecando, e continuar pecando, e dizer que serve a Cristo. Isso é contrário à palavra de Deus. Então nós entendemos a partir dessa cosmovisão, especialmente essa visão de transformação. John Stott faz questão de descrever também que os cristãos, eles precisam então apresentar a finalidade da sua singularidade. Gente, o cristianismo, ele reivindica a singularidade. Ele faz questão de dizer que somente Jesus, nesse mundo plural, é o caminho. Somente a fé em Cristo leva você para Deus. Jesus, ele é grande, ele é o único caminho que leva as pessoas a servirem ao Senhor. Você vai observar muito bem que muitas das vezes, quando um cristão faz questão de dizer que Jesus é o Cristo, é o Messias, de forma combinada, gera revolta. Quando o cristão, então, anuncia para as pessoas de forma íntegra que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, gera confusão, gera intriga no coração das pessoas que não querem abandonar o seu pecado. Nós acreditamos nessa visão, especialmente, justamente para poder descrever para você que nós precisamos crescer, como Pedro disse. Crescer em Cristo Jesus mediante a graça de Deus. Avançar propagando o verdadeiro evangelho. Quando nós aprendemos que Jesus, ele é Senhor, a nossa vida transforma. Quando nós aprendemos que Jesus, ele é o nosso Salvador, como divino, Senhor, Todo-Poderoso, a nossa vida é transformada. No Antigo Testamento, nós analisamos e entendemos que Deus, ele é aquele que resgatou Israel. No Novo Testamento, o Senhor é aquele que levantou a sua igreja, e você é a igreja de Cristo. Quando nós olhamos para o Evangelho, entendemos que Jesus ama os pecadores, mas rejeita pecado. Ama as pessoas, mas rejeita atitudes pecaminosas que te afastam de Deus. A única coisa que te afasta da presença de Deus é o pecado.
E é sobre isso que nós combatemos. Que Deus em Cristo possa ter te abençoado. Claro, que a tua fé também possa ser uma convicção cristã fundamentada em Jesus e que essa palavra possa ter te edificado para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida e se você pode, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, Pastor Janderson Nascimento. Se inscreve também no Spotify, Pastor Janderson Nascimento. Vou ter o prazer de receber por lá. Tô no TikTok também, tá? Tem mensagens evangélicas lá, pastorais para você. Você pode me acompanhar também no nosso Instagram, @Janderson Nascimento, @FacilitaEBD. Vou ter o prazer de receber por lá. Acompanhe o nosso Ministério Pastoral e as novidades da Escola Bíblica Dominical para tua edificação. Não se esquece, se você desejar, o material dessa aula já está disponível para você lá na nossa plataforma FacilitaEBD. Através de uma assinatura trimestral você tem acesso aos nossos recursos. Está na descrição do vídeo e um comentário abaixo a proposta, tá? Também não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, onde você tem acesso às nossas aulas. Toda segunda-feira da classe dos adultos, às 18 horas, tem recurso novo para você. E eu já tenho uma novidade para te edificar. O próximo trimestre, o quarto trimestre da CPAD em 2023, vai trabalhar sobre um tema extraordinário. Essa lição, ela vai trabalhar conosco de forma muito prática, especialmente sobre o tema Até os Confins da Terra. Olha só que interessante, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Lição escrita pelo pastor Wagner Gabi. Logo eu vou estar postando as aulas aqui para você. Já estamos trabalhando com isso, então fica ligado com a gente, se inscreve. Essa lição nova terá aí 14 ministrações ao invés de 13 e eu espero muito que Deus te edifique. Agora eu quero orar por você, para a glória e honra do Senhor Jesus, para que Deus te use na palavra de Deus, na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa palavra de hoje. Eu oro pelo teu filho, pela tua filha, Senhor, que vai estar estudando conosco e vai continuar nesse trimestre. E eu peço a tua bênção, Senhor, sobre o teu servo, a tua serva, que vai ministrar essa aula. Usa-o, Senhor, nas tuas mãos. Oro por esse teu filho que precisa de oração, por essa tua filha que precisa de oração. Edifica os alunos dele. Abençoa, Senhor, essa aula de uma forma extraordinária. Assim que, Senhor, nós te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês alguns textos que vão te edificar, você que quer estudar ainda mais sobre esses assuntos, como referenciais para a tua edificação. Quero indicar para você a Igreja de Cristo Império do Mal, Pastor Douglas Batista, publicado pela editora CPAD. Você encontra no site da editora CPAD, Declaração de Fé da Bleia, gente, da Assembleia de Deus, publicado em 2017. Material extraordinário. Você precisa desse texto, você que é assembleano, pentecostal, você encontra no site da editora CPAD também. Também quero indicar para você outro texto interessantíssimo, Verdadeiro Pentecostalismo, do Ezequias Soares, da editora CPAD, que traz aí a nossa visão e cosmovisão cristã também, nesse mundo que está em constante mudança. Quero indicar para você especialmente outro texto interessantíssimo que se tem em sala de aula, John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Utilizei esse material praticamente durante todo esse trimestre. Editora Thomas Nelson, do Brasil. Vale a pena você buscar esse recurso aí, você que gosta de ler e estudar. Quero indicar para você também o meu livro, A Doutrina do Pecado, editora Santorini. É um manual de teologia sistemática que vai te ajudar a crescer e avançar em Jesus. Você encontra aí no site ou no Instagram da própria editora Santorini. Quero indicar para você essa visão de igreja cuidadora, como citei para você. Quero indicar para você o texto da editora Nutra Publicações, Criando uma Cultura de Cuidado na Igreja, uma visão bíblica sobre essa visão de cuidar das pessoas, receber as pessoas, trabalhar o cuidado e aconselhamento pastoral nas nossas comunidades da fé.
Eu te aguardo por aqui, gente boa, na próxima lição de número 12, que vai cair no dia 17 de setembro, mas eu já vou ministrar ela semana que vem, segunda-feira, para você. Essa lição que vai cair no dia da Escola Bíblica Dominical, Dia Nacional, mas eu já quero ministrar ela para você se preparar para organizar a tua aula para aquele grande dia. Vamos trabalhar sobre sendo a igreja do Deus vivo. Um beijão no teu coração. E é claro que eu já digo para vocês, estamos preparando o novo trimestre, o 4º trimestre da CPD em 2023 para você ser edificado. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.